Para vocês um pouco sobre o meu trabalho de mestrado de uma forma mais breve, para não me estender demais. Falar sobre, basicamente, sobre a influência da rigidez vertical no comportamento mecânico e dimensionamento da via permanente. Então, primeiro aqui, com a agenda do que será apresentado, primeiro uma breve introdução, e a apresentação vai ser dividida em duas partes. Primeiro, em relação às vias em lastro, em que serão apresentadas algumas características gerais, parte de modelagem, e depois um estudo paramétrico em que a rigidez vertical é variável e são feitas algumas análises a respeito de deflexões e tensões verticais e suas implicações no dimensionamento. A segunda parte diz respeito às vias em laje, novamente segue a mesma lógica, com suas características gerais, modelagem, e depois um estudo paramétrico a respeito da atenuação de vibrações. Bom, de forma mais geral, no início, é que temos que as ferrovias têm um papel fundamental na infraestrutura de transporte de qualquer lugar, seja em termos de transporte de carga ou transporte de passageiros, ele em meio urbano, metrôs, VLTs, ou também em termos de trem, como trens regionais, trens de alta velocidade. Bom, o transporte ferroviário ele engloba diversos subsistemas que estão interrelacionados, dentre os quais a gente poderia até citar aqui como material rodante, sinalização, eletrificação, e a via permanente, uma instalação fixa sempre necessária, que está muito ligada com as suas principais funções, aqui se pudéssemos resumir, estaria ligada a guiar os veículos sem risco de descarregamentos, absorver e distribuir os esforços verticais e horizontais oriundos da passagem do material rodante, garantir um alto grau de conforto, tanto do próprio usuário do trem quanto dos lindeiros, ou seja, da vizinhança próxima de onde a ferrovia foi instalada, e possibilitar um tráfego eficaz de trens. Sendo assim, o dimensionamento da via permanente, nada mais está muito de forma resumida, ele seria a comparação entre a resposta da via, ou seja, o seu comportamento mecânico, com alguns limites estabelecidos. Essa resposta da via e o comportamento mecânico estão ligados, são dependentes de características do material rodante, como carga por eixo, velocidade e também massa não suspensa, e também características da via permanente, como a própria geometria e a sua estrutura. No que diz respeito à sua estrutura, um dos principais parâmetros que influencia nessa resposta é a rigidez vertical, que é o que será tratado aqui hoje. Bom, começando aqui de uma forma breve, uma apresentação das vias em lastro, que são as vias tradicionais, com seus elementos, com trilhos, conjuntos de fixação, dormentes, camadas de lastro, sublastro e subleito. E essas camadas são dispostas de forma e com características, propriedades, que resultem numa adequada transmissão de esforços verticais e de forma que haja uma dissipação desses esforços, haja um espraiamento desses esforços verticais, de forma tal que esses esforços cheguem no topo do subleito em valores admissíveis, de forma que haja uma proteção do subleito contra esses esforços verticais. Falar um pouco agora sobre a modelagem das vias em lastro. O modelo clássico utilizado nos dimensionamentos é o modelo de viga sobre apoio elástico, esse apoio elástico faz uma fundação de vínculo. A viga seria o próprio trilho, e essa fundação elástica estaria aí nesse pacote da fundação todos os demais elementos da super e da infraestrutura, ou seja, conjuntos de fixação, dormentes, lastro, sublastro e o subleito também. Então, diversos autores propuseram diversas formulações para tratar esse problema, porém uma das mais utilizadas é a formação do módulo de via, em que a reação desse apoio elástico é uma reação bidimensional e a rigidez desse apoio elástico é caracterizada através desse parâmetro que é o módulo de via, que, como já disse, caracteriza todos os demais elementos, trilhos, dormentes, fixações, lastro, sublastro, subleito. Agora, com relação uma vez feita essa formulação, temos aqui essa distribuição de carga nos dormentes, de forma que o dormente central aqui seria o dormente mais carregado, ou seja, o dormente que sobre ele está a roda. Então, se verifica que os dormentes adjacentes também ficam carregados, e essa distribuição segue uma forma parecida com essa. O mesmo, analogamente, para as tensões, de forma que, novamente, o dormente central é mais carregado, e quanto mais se afasta do dormente central, essas tensões vão sendo cada vez menores. Isso aqui num corte longitudinal. Num corte transversal,
o que a gente verifica é que essas tensões se concentram na região abaixo dos trilhos, que é a região onde ocorre a sucaria. Não é uma distribuição uniforme ao longo de toda a extensão do dormente. Bom, uma vez calculadas essas tensões na interface entre dormente e lastro, a dissipação vertical dessas tensões pode ser calculada através de diversas equações. Aqui eu estou mostrando as duas das principais equações utilizadas no dimensionamento. Temos a equação de Talbot, então aqui tem até ilustrado o experimento, e a equação do JNR, que é uma equação japonesa. Em ambos os casos, não vou entrar no mérito tanto da fórmula, mas se verifica que a tensão vertical, ou seja, σz, ela é função da tensão no topo da camada de lastro, e com o aumento da profundidade, essas tensões diminuem. Bom, isso são os esforços atuantes. Com relação aos esforços admissíveis, uma das principais verificações do dimensionamento permanente seria com relação à região topo do subleito. Para isso, utiliza-se algumas equações como a equação de Helmholtz, em que isso é uma verificação muito importante, tanto no caso de vias instaladas em regiões de corte, com isso a gente verifica a necessidade ou não de um reforço para o subleito, ou também no caso de aterros, os requisitos mínimos de resistência para a última camada de terraplenagem, por exemplo. Bom, alternativamente, além daquele do modelo que foi apresentado aqui agora, também existe esse problema todo pode ser tratado através de alguns modelos mecanicistas. E aqui no Brasil, o principal software utilizado aqui seria o software Ferrovia 3.0, desenvolvido pelo professor Regis Rodrigues do ITA, que ele, de forma resumida, se baseia no método dos elementos finitos na modelagem da grade ferroviária, em que tanto trilhos quanto dormentes seriam elementos de viga e as fixações seriam elementos de mola. Então, se verifica que nós temos 11 dormentes, porém, devido à simetria do problema, o software permite que a gente trabalhe com análise até 22 dormentes. A outra parte, outro modelo considerado nessas análises do software, está relacionado ao método das camadas finitas, em que, caracterizadas essas camadas com suas respectivas espessuras, módulos de elasticidade, coeficiente e Poisson, são calculadas as tensões, a dissipação dessas tensões verticais ao longo da profundidade. Bom, agora eu vou apresentar alguns resultados que eu obtive. Esses resultados são característicos para trens de carga, com uma carga por eixo de 30 e 36 toneladas e uma velocidade de 45 km por hora. Então, o que se vê aqui primeiro, nesse gráfico da esquerda, é a influência da rigidez da fixação nas deflexões. O que se percebe é que fixações mais rígidas apresentam menores deflexões, o que era de se esperar. O que se verifica também é que essa relação não é linear, ou seja, fixações muito elásticas tendem a cada vez apresentar maiores aumentos de deflexão. Isso mostra que o uso de fixações extremamente elásticas, que são utilizadas em casos de vias de passageiro, para tratar problemas, principalmente de vibrações, como será apresentado a seguir, não são muito adequadas para o tráfego de trens de carga. Então, em todos esses casos, temos essas curvas aqui coloridas, elas foram feitas com um modelo mecanicista do software Ferrovia. A curva tracejada, foi obtida através do modelo clássico de viga sobre apoio elástico, em que foi considerado um módulo de via de 41,4 MPa, que é o valor que a AREMA recomenda para o projeto de vias com dormentes de concreto. Então, o que se verifica aqui é que o modelo clássico, ele tende a ser mais conservador do que o modelo mecanicista, a não ser para casos de fixações muito elásticas. Com relação ao módulo de elasticidade do subleito, se verifica novamente uma tendência que módulos menores levam a maiores deflexões, novamente de forma não linear, mas dessa vez se percebe aqui é que esse parâmetro se mostrou realmente mais sensível apenas para módulos extremamente baixos, como aqui nesse caso. E novamente um modelo clássico pontilhado, ele tende a ser mais conservador, com a bacia de deflexões se aproximando de módulos muito baixos. Agora, com relação à dissipação dessas tensões ao longo da profundidade, se verifica que com módulos de elasticidade menores, ou seja, essas curvas cada vez mais para a esquerda, tendem a menores tensões no topo do subleito. E que com o aumento dessa profundidade,
essas curvas aqui, elas tendem a convergir, ou seja, módulos maiores, essa curva ela dissipa mais rápido as tensões. Comparando novamente ao modelo clássico, primeiro com relação a Talbot, se verifica que nessa região aqui, que seria a interface entre lastro e sublastro, a equação de Talbot comparativamente superestima bastante as tensões. Já no topo do subleito, as tensões têm magnitude próxima. Já a equação da JN, a equação japonesa, ocorre uma tendência diferente. No topo do sublastro, as tensões são até aqui próximas, porém, no topo do subleito, nesse ponto, há uma grande subestimação dessas tensões comparativamente ao modelo mecanicista. Bom, como foi visto anteriormente, módulos de velocidade menores acabam chamando, vamos dizer assim, menores tensões. Porém, por outro lado, existe menor resistência. Isso pode ser verificado através dessa tendência crescente nesse gráfico de barras, em que módulos maiores estão relacionados a um maior número admissível de repetições de carga. Então, o que se verifica aqui é que módulos da ordem de 200 e 500 kg força por centímetro quadrado se mostraram basicamente impraticáveis do ponto de vista prático, uma vez que eles limitam o número de repetições a 10 a terceira, talvez 10 a quarta, o que para uma você chega a 10 a sétima, 10 a oitava atualmente. Algumas recomendações de livros, Topato ou alguns outros livros recomendam 10 a sexta, mas isso aqui é muito pouco atualmente. Já para módulos maiores, você percebe que há um aumento do número admissível para a ordem de 10 a oitava e até 10 a 14, 10 a 16, que isso aqui já condiz mais com a realidade. Uma última observação com relação a esse gráfico, são essas barras vermelhas, que seriam a equação japonesa. O que se mostra aqui é que elas superestimam bastante o número admissível, isso comparativamente aos outros modelos. Isso se deve à subestimação das tensões, ou seja, ele calcula tensões menores, então o número admissível acaba sendo maior. É claro que todas essas conclusões elas são comparativas entre esses modelos. Isso, não estou falando que esse está errado, esse está certo. Isso necessita validação de campo para se chegar a alguma conclusão. Isso é uma análise comparativa entre esses modelos. Agora vamos entrar na parte das vias em laje. Bom, basicamente, a diferença essencial das vias em laje, como são as vias em lastro, é a substituição da camada de lastro granular por uma laje de concreto. Outra característica importante é a possibilidade de fixação direta, ou seja, os trilhos são fixados diretamente à laje, sem utilização de dormentes. Bom, como já dito, essa ausência da camada granular de lastro acaba gerando uma perda de resiliência do conjunto, que em muitos casos tenta-se compensar isso com a utilização de alguns elementos elásticos, poderiam ser palmilhas resilientes sobre trilhos, sobre placas de apoio, sobre dormentes e até apoios elásticos sobre a laje. Essa última configuração chamada de laje flutuante, seria uma tradução de floating slab track, que vai ser bastante discutida e uma solução bastante utilizada. Bom, agora falando um pouquinho de modelagem de novo, agora da questão das vibrações, diferentemente das vias em lastro, que também existe esse problema, mas não é uma questão tão acentuada, nas vias em laje, uma das grandes preocupações, principalmente quando elas estão inseridas em meio urbano, diz respeito às vibrações. Essas vibrações elas são geradas no contato roda-trilho e através de alguns mecanismos, dentre os principais eu selecionei aqui, o mecanismo quase estático, que está relacionado ao movimento dessas cargas igualmente espaçadas ao longo de toda a composição, e também as irregularidades entre trilhos e rodas, de forma que cada vez que se tem um vale desse, você tem uma aplicação de carga. Então, dessa forma, se tem uma aplicação de carga, de certa forma, periódica, que isso está relacionado às vibrações. Bom, essas vibrações geradas aqui no contato roda-trilho, elas são transmitidas ao longo da via permanente. Depois existe uma propagação dessas vibrações no solo, até se chegar nas fundações das edificações. Novamente, há uma propagação nessas edificações e a irradiação desse ruído indireto, por isso chamado de ruído secundário no interior das edificações. Então, algumas normas fixam alguns limites para os níveis globais de vibração. Isso aqui é um padrão utilizado pelo metrô São Paulo.
em que os limites são definidos em função da frequência de passagem, no caso dos trens, e também da categoria da edificação, ou seja, quando há apenas o uso diurno, quando há o uso noturno, quando são residências, ou até prédios podem aplicar atividades no seu interior, como hospitais, laboratórios, auditórios, ou seja, edificações que são mais sensíveis a esse problema. Então, a mitigação desse problema pode ser feita tanto primeiro no receptor, ou seja, na edificação, ligado a tratamentos na fundação da edificação, mas isso, para uma edificação já construída, passa a ser um pouco complicado. Pode ser feito no caminho de propagação, através do uso de escavação ou de preenchimento de trincheiras, só que em ambientes urbanos, com tantas interferências que a gente tem, também é uma solução um pouco complicada. Ou na fonte, através de intervenções no material rodante, principalmente através de mudanças na sua suspensão, que vai afetar essa relação veículo-via, que é muito importante nesse caso, ou na via permanente, que é a solução mais utilizada, que é o que eu vou apresentar aqui um pouco. Bom, para tratar esse problema, a modelagem utilizada ela é basicamente os famosos modelos massa-mola. Eu vou tentar simplificar uma questão que não é muito simples. O conceito básico é que a via permanente isole essas vibrações, ou seja, ela diminua a transmissibilidade de vibrações. Ou seja, aqui temos um modelo massa-mola, aqui temos essa massa que é a massa da via, mais a massa não suspensa do veículo. Isso aqui está apoiado sobre uma mola de rigidez K e um amortecedor com amortecimento C. A ideia é que todos esses, seja carga, deslocamento, velocidade e aceleração transmitidos, sejam menores do que os que estão solicitando. E esse é o conceito de transmissibilidade. Então, a atenuação, como se vê aqui, ela está muito ligada à frequência natural. A frequência natural, tudo que está abaixo dessa curva é negativo, ou seja, está amplificando. O que está acima está atenuando. Então, quanto mais para a esquerda essas curvas, melhor. A maior parte dela acima dessa linha tracejada. Então, quanto menor a frequência natural, melhor a atenuação. Como a frequência natural é dada por essa fórmula, como você pode diminuir a frequência natural? Ou aumentando massa, ou diminuindo rigidez. Com relação ao aumento de massa, a gente tem algumas classificações aqui. Quanto maior a massa, menor a frequência natural. Porém, o aumento de massa tem algumas restrições. Primeiro, com relação ao aumento do peso próprio, que em caso de vias elevadas, obras de arte especiais, isso acaba aumentando suas solicitações. E também no caso de túneis, em que o aumento de massa normalmente é conseguido através do aumento de espessura. Porém, esse aumento dessa espessura da laje pode acabar gerando problemas de gabarito dos trens, exigindo túneis maiores, que isso acaba sendo bastante oneroso. Bom, a diminuição da rigidez pode ser obtida de diversas formas, através de fixações resilientes, palmilhas sobredormentes. Essa é uma solução que, obviamente, claramente aumenta a elasticidade, porém está muito ligada também ao aumento dessa área de contato entre dormente e lastro, de forma a melhorar esse contato, diminuir a quebra de lastro também, também diminuir as tensões. Mantas sob lastro e dormentes engalochados, em que há uma cavidade aqui na laje, que os dormentes são um andamento anastomérico. Essa aqui é a solução, se não me engano, do metrô do Rio de Janeiro. Bom, aí entramos na solução mais utilizada, são as lajes flutuantes, são as soluções mais efetivas. Temos mantas, frequências naturais entre 15 e 25 Hz, aqui ao lado VRT de Santos. Apoios lineares, que são essas tiras, frequências entre 10 e 16 Hz, aqui é o trecho da linha 5, entre Capão Redondo e Largo 13, do metrô de São Paulo. Esses pads, que são apoios discretos elastoméricos, frequências entre 8 e 14 Hz. E os isoamortecedores, também conhecidos como baldinhos, que no caso aqui são molas helicoidais de aço embutidas na laje, solidárias à laje. E aqui nesse caso temos algumas fotos da estação Adolfo Pinheiro. Bom, agora para finalizar, apenas só reforçando aquilo que foi dito com relação que é mais fácil atuar na diminuição de rigidez do que no aumento de massa. Aqui tem alguns casos em que a espessura da laje é aumentada de 20 até 60 centímetros. E se vê essa diferença, as curvas são pouco deslocadas para a esquerda. Já com relação a diminuições de rigidez, essas curvas são mais deslocadas para a esquerda. Esse intervalo daqui é muito maior, ou seja, a atenuação, ou seja, a parte que está acima dessa parte pontilhada, passa por um maior intervalo de frequências. E para finalizar, só mostrei aqui um exemplo para vocês. Essa linha pontilhada é um espectro de vibração típico de um material rodante.
E aqui essas linhas cheias, coloridas, são os espectros resultantes após a utilização de alguns modelos massa-mola. Então, você tem aqui do verde para o cinza, você vê que essas curvas vão sendo deslocadas para a esquerda e para baixo. E, consequentemente, os seus valores globais seriam meio que uma média uma média representativa desses espectros, é apresentada aqui. Então, como eles são deslocados para cá e para baixo, há uma tendência de diminuição dessas frequências naturais, desses valores globais, com a diminuição da frequência. Claro que isso vai depender da forma do espectro. Se você tiver um vale aqui, por exemplo, e aqui cai exatamente o ponto onde há o aumento, onde há o pico de ressonância, esse caso não vai necessariamente apresentar um menor valor global, ou seja, é dependente do espectro de referência do material rodante. Então, mas a tendência é que haja uma diminuição desses valores globais. Bom, aqui estão